Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos da disciplina 630 Ferramentas Computacionais. Aqui é o professor André Luiz Cunha, da Escola de Engenharia de São Carlos. A gente vai continuar agora fazendo a parte de fórmulas matriciais, né, para dar um boost aí nas programações, porque as fórmulas matriciais, ou Array Programming, né, é algo que tem de mais avançado nas linguagens de programação em geral. E a planilha também, ela incorpora esse tipo de programação, tá? Então a gente vai aprender algumas formulinhas aí que podem, né, intensificar ainda mais o nível de programação de vocês, legal? Então vamos lá. Na aula passada, a gente tinha feito a regressão linear pelo gráfico, lembra? A gente tinha esse arquivo que está disponível aí no link no YouTube ou para quem estava na disciplina lá no Classroom. A gente tinha feito esse gráfico aqui com base nesses dados. Então, eu coloquei dados aleatórios, né, de x e y, que a gente chamou de x e y real. A gente plotou aqui no gráfico, e no próprio gráfico a gente tem a opção de pedir a linha de tendência, né, aqui na personalização da série. E aí a gente pediu aqui a linha de tendência e a gente explicou esses modelos aqui. A gente usou o linear, usando a equação, e o R quadrado ele calibrou lá para a gente, tá? Então, esse é o modo gráfico de você obter. Agora a gente vai fazer no modo planilha. Como é que a gente obtém esses parâmetros? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. O meu modelo de regressão é isso aqui, né? Y igual a um parâmetro A vezes x mais um b. Então, é a constante da inclinação da reta e o b é o intercepto, onde ele vai cruzar. É óbvio que eu já tenho a equação aqui, né, feita, mas eu quero montar isso na planilha para mostrar para vocês como é que faz para montar e não ficar refém só de duas variáveis. Você pode fazer multivariável com esse tipo de equacionamento aqui. Então vamos lá. Então meu y do modelo, que é essa retinha vermelha, é o seguinte, né? Nada mais é do que, se eu fizer no modelo tradicional de programação, é o x, né, vezes o meu a aqui, que eu vou chutar um valor por enquanto, então eu chutei 15 ali, mais o meu b e travo, certo? Então é o x vezes o a, né, mais o valor do b, que é, no caso ali eu chutei 90. E aí eu peço para ele descer, então aí eu tenho toda a programação. Então essa aqui é a programação convencional que a gente vem fazendo nas planilhas, certo? E aí para calibrar, como é que a gente faz para ajustar? Porque agora ficou fácil, né? Eu mudo aqui para 10, ele já ajusta o meu modelo. Se eu mudo aqui para 100, ele também já ajusta ali. E aí o que eu tenho que fazer é, isso aqui, o meu modelo, eu tenho que tentar chegar o mais próximo do que é o valor real. E aí como é que a gente mede isso, né? Então como é que essa calibração aconteceu aqui dentro? Então nada mais é do que você fazer os erros, ou seja, a diferença do que você tem no real pelo que o modelo está te apresentando. Lembrando que sempre quando a gente fala de modelo, a gente está englobando erro, tá? Então essas duas palavrinhas aqui, ó, elas têm que andar sempre juntas, tá? Porque você fala em modelo, isso implica em erro, tá? Sempre, sempre, sempre. E como é que a gente calcula o erro? Então tem uma infinidade de erros aí, né? Pode ser só o desvio quadrado, raiz do desvio, a média do desvio, somatório, tem uma infinidade de erros. Então o mais comum é você fazer o desvio, que pode ser então um menos o outro, né? E aí ele vai fazer para todo mundo. Só que isso aqui tem um problema. Quando a gente faz só o desvio, né, um menos o outro, o que é negativo, ele pode, por exemplo, esse 30 com esse 30 vai se anular e vai dar zero. Então, ele não vai incorporar esses dois erros. Então, por exemplo, digamos que essa distância desse ponto aqui para cá, né, deu o menos 30 e daqui para cá deu mais 30. Então, ele vai considerar que isso aqui é um erro zero. Tudo bem, para esses dois pontos sim, mas e quando somar com esse, com aquele, né? Então, às vezes pode acontecer de uma coisa aniquilar a outra, e aí você não ter a representação de quanto de erro está incorporado neste seu modelo que você criou, que é baseado nesses dois parâmetros. Então, o que a gente tenta fazer, né, muitas vezes, é fazer o erro quadrado. Então, eu vou levar isso aqui ao quadrado, né? E aí eu vou arrastar aqui para baixo. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Os meus erros vão ficar todos positivos. E por que geralmente, né, tanto que na teoria, né, de estatística, é o erro dos mínimos quadrados, né? Por quê? Porque quando você coloca ao quadrado, primeiro, você tira o sinal dessa diferença, né? E tanto faz fazer um menos o outro, que, né, o real menos o modelo menos o real. Mas quando você leva ao quadrado, o que é um erro pequeno, por exemplo, essa diferença desse pontinho azul para a reta vermelha é bem pequenininho. E ele ao quadrado vai continuar sendo pequeno. Agora, esse cara aqui que tem um erro grande, quando você levar ele ao quadrado, então essa diferença aqui ao quadrado, ele vai ficar imenso. Então ele vai penalizar muito, que foi o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tem um erro de 900, 600, 900, 225, que é um erro pequenininho, e aí de repente você tem um erro de 16 mil. Então isso mostra que esse ponto está muito mal calibrado. Então o que vai acontecer é, a gente tem que fazer agora o somatório
desses erros aqui. Então a ideia é, eu tenho que trocar valores, tipo, vou pôr 5, aí você vê que o erro lá aumentou. Se eu colocar aqui 12, aí diminuiu. Se eu aumentar aqui para 200, o erro aumentou. Então a brincadeira é essa, você ficar trocando até achar um erro que minimize essa relação aqui, tá? É claro que tem métodos para se fazer isso, né? Você começa colocando um valor, outro, depois você pega a metade desses valores e tal. E como a gente já fez na aula de simulação, também dá para você fazer vários desses aqui. E eu vou ensinar como você monta isso aqui como vetor para poder fazer as simulações depois. Então, como é que a gente faz para calcular no modo matricial? Então, no modo matricial é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, eu quero calcular o meu y-array, que é nada mais do que o meu modelo. Tá? Então, eu vou fazer a mesma forma do modelo, só que agora englobando tudo. Então, o meu A travado vezes, aí eu vou pegar o quê? Vezes o x. Só que em vez de pegar só o primeiro, eu vou pegar todo mundo aqui, ó, toda essa coluna. Então, é A vezes x, tá vendo? Esse modelo aqui, A vezes x, mais, aí eu vou pegar o B. O B é esse carinha sozinho aqui. E eu vou dar um Enter. Tá? Você vai ver que ele vai fazer só a primeira célula. Para você entrar no modo Array, então assim, toda vez que você tem um conjunto de valores, né? Então esse 2 pontos representa que você tem um vetor, que é o Array. Então você põe na frente Array Fórmula. Então toda vez que você tiver um conjunto, né, uma estrutura de matriz, né, ou vetor, e você colocar dessa forma, o que ele vai fazer? Automaticamente, quando você der um Enter, ele já vai fazer tudo para você. Mas é mais fácil fazer esse e puxar. Sim, algumas vezes sim, mas dessa forma, veja só, você aqui embaixo só tem os valores, né, e você não consegue apagar, tá vendo? Eu posso tentar dar o delete aqui, ele não apaga. Só que a função está pregada só nesse cara aqui. Então, se eu apagar aqui, ele apaga todo mundo. Mas no restante, não. E aí tem mais uma outra particularidade que é interessante desse sistema, que é o seguinte. Eu não consigo apagar esses elementos, então você também não consegue enganar na célula, porque alguém poderia vir aqui e colocar, em vez de 644, não, vou colocar aqui 650. E aí quando eu dou um Enter, olha o que acontece. Por quê? Porque ele está dizendo que eu preciso desse mesmo espaço para calcular, porque ele está calculando de 1 em 1. Então nesse mesmo intervalo aqui de linhas, ele precisa nessa nova coluna aqui, essa mesma quantidade de linhas, porque ele faz 1 a 1. E aí, como você inserir um valor no meio, ele fala que ele não consegue terminar porque tem um cara travando. Então, você tem que limpar a célula e aí ele faz. Então, é um modo, inclusive, mais seguro de você proteger os seus dados, né? Só que aí você fica refém de uma única célula. Ao passo que aqui, se eu apagar isso aqui, ele apaga só aquele modelo que eu fiz. E aqui você tem as equações dos demais, tá? Mas tem outra questão que é a parte do processamento. Você usar dessa forma, o processamento embutido na planilha em si, ela gasta menos tempo computacional e processamento do que você fazer dessa forma. Aqui o modelo é pequenininho, aqui a gente tem aqui 10 linhas só, mas imagina que você tem isso aqui para 100 mil linhas. Então, o que está acontecendo aqui em cada célula ele está vindo e fazendo essa conta. Então, ele faz toda essa modelagem, pega os valores, compila, faz a conta e tudo mais. Esse aqui, por ser vetorizado, né, ou em forma de array, ele faz isso de uma vez só. Por isso que você coloca numa única célula e ele desce para as demais, tá? Fica mais fácil. Lembrando sempre que tem que deixar o espaço suficiente para ele preencher. Porque se eu entrar aqui com qualquer outro valor, ele não vai conseguir preencher, tá? Então, essa é a primeira formulinha. Agora, vamos calcular o erro. Como é que eu calculo o erro? Da mesma forma. Como que é o erro? O erro é o modelo, né, que eu calculei, que pode ser esse aqui agora, menos o observado, né, e ao quadrado. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, é o modelo. Então, vou usar isso aqui, esse conjunto aqui, menos o real, que é isso aqui. Tá? Então, isso aqui é a mesma conta que a gente fez ali naquela outra, né, nessa coluna aqui. Só que agora eu coloquei o vetor inteiro, a coluna inteira. Então, é G, né, que agora é essa que eu fiz, mas poderia ser essa aqui também, tá? Porque a resposta é a mesma. E elevado ao quadrado, porque eu estou fazendo um erro quadrado. Se eu der um Enter, ele vai fazer só o primeiro. Aí, lembrando, toda vez que você tiver isso aqui, um conjunto de células para serem operacionalizadas, e você precisa colocar na frente o Array Formula. Né? Aí você abre parênteses e fecha parênteses. Tá? Porque tudo isso aqui tem que ser feito dentro, essa operação toda tem que ser feita de forma matricial. Né? E aí você dá um Enter lá. Ó. Veja que são as mesmas respostas, 16.900, 48.400, 400 e tal. Só que aqui, de novo, se eu inserir um valor aqui, ele não faz. Né? Então, isso aqui é a fórmula de array para você fazer. E veja que como você precisa de uma única célula,
ele simplifica muitas coisas para você. Tanto é que alguém pode perguntar, né? Mas então toda vez que eu colocar o 2 pontos eu preciso colocar o array. Nem toda vez, porque tem fórmulas que você não precisa. Por exemplo, se eu colocar o soma aqui, na frente disso aqui, soma dentro do array, ele vai me retornar um único valor, que é exatamente isso aqui. Tá? Isso aqui não era a soma de toda aquela coluna lá embaixo? Então, toda essa coluna aqui somada dá isso aqui. Mas por quê? Porque a função soma, embora você coloque um intervalo, né, grande de células, ele sempre vai te retornar um único valor. Soma, média, desvio padrão, tudo isso ele retorna um único valor. Tá? Então, são funções que, na verdade, elas pedem a entrada um range de valores, um intervalo, mas elas só te retornam um único valor. Quando você usa as operações matriciais, nada mais é do que você fazer álgebra linear. Então, eu quero que esse vetor subtraia desse vetor e depois cada um dos elementos seja elevado ao quadrado. Por isso que eu ponho um array forma por fora. Tá? Então, eu poderia fazer o soma aqui, né, ou o soma já aqui dentro. Então, aqui a gente consegue brincar com aqueles elementos que a gente estava falando. Então, você pode criar essa fórmula aqui, e aí combinar valores, né, de A e B. Então, você vai chutar, por exemplo, valor de 5, 10, 15, 20, 50. E de B também. Você chuta valores lá para, sei lá, 50, 100, 150. E aí, o que você vai pôr aqui dentro dessa combinação? Os erros, que é exatamente essa fórmula, né, com o soma lá dentro. E aí você vai conseguir elencar a combinação dos valores que tem, né, os menores erros, e aí você vai conseguir achar a combinação, né, do A e B que vai te dar o menor valor. Então é dessa forma que a gente faz simulações para poder achar esse intervalo. Tá? Então eu poderia colocar aqui a fórmula do array formula, aí soma, né, do que? Do modelo. Então, qual vai ser o meu modelo? Então, meu modelo vai ser o meu A, que vai estar aqui. Então, aqui eu vou travar a coluna, vezes o meu X, que é tudo isso aqui. E aqui eu preciso travar e o meu B, que vai estar aqui em cima. Isso aqui eu preciso travar a linha. Então, tudo isso aqui é o meu modelo, certo? Vou até pôr entre parênteses para não me perder na conta aqui. Então, esse é o meu modelo, menos o real, que é essa coluna aqui. Então, isso aqui é o modelo. Aí, tudo isso aqui ao quadrado. Então, tá vendo? E o soma lá na fora e o array forma por fora de novo. Tá? Então, aqui ele fez para 1. E aí eu consigo colocar e arrastar, tá vendo? Eu consigo calcular o que ele fez aqui, ó, que é o mesmo valor, tá vendo? Vamos colocar, então, 12 e 200, para ver que isso está dando certo. Lá, 24, tá vendo? 24, 246, 518, 246, 518. Agora sim eu consigo puxar para as demais. Opa, preciso travar o intervalo, senão ele não vai fazer. Esse intervalo é travado e esse intervalo é travado. Então, veja, eu coloco valores para A, valores para B, e eu consigo ter uma noção de onde está caindo valores menores de erro. Então, tudo aqui é erro. Tá? Então, a gente consegue perceber que o menor valor aqui está sendo por volta disso aqui. Se a gente mudar a numeração aqui, olha lá, 35 mil. Então, essa combinação de 10 com 100 é melhor. E aí fica realmente próximo a 974 com 117. E eu posso ir interpolando. Então, eu posso pôr aqui 9, 9.2, 9.4, 9.6 e 9.8. Aí eu achei lá que o 100, então eu vou pôr 100, 110, 120. E aí você vai olhando. Claro que aqui eu estou fazendo um intervalo pequeno para aparecer na planilha, mas você pode fazer uma infinidade aqui. Pode fazer 1000 linhas de valores A e 1000 colunas aqui de valores B, e você vai ter um prospecto, né, das melhores combinações, tá?
Bom, então isso aqui, pessoal, é a essência de programação vetorizada, programação em matriz, né, matricial. E tem outras funções que também estão disponíveis, que são essas aqui, ó, let, lambda e map, que elas são muito interessantes também para aumentar a produtividade aí do que você está querendo fazer com planilhas. Então, a função let, o que ela preconiza? É o seguinte, a função let, você vai dar nome para suas variáveis. Então, por exemplo, digamos que você queira dar aqueles nomes lá do modelo aqui, para calcular o Y modelo. Então, você coloca let, e aí ele sempre pede, ó, nome e o valor, e no final a fórmula. Então, vamos dizer, eu quero dizer que o A é esse cara aqui, o B é esse cara aqui, e o meu X é esse intervalo aqui. Logo, se eu terminei, tá vendo? Variável, nome, variável, nome e o valor, né? Nome e valor, depois eu dou a expressão. Então, qual é a minha expressão? A minha expressão é A vezes X mais B. Tá? Simples assim. Então, você dá um Enter aqui, né? E aí você pode arrastar para os demais, tá? Posso usar isso aqui também com array? Posso. Array, fórmula, eu tenho um intervalo lá, e ele faz. Tá vendo? Os mesmos valores aqui, os mesmos valores aqui. Tá? Essa é a função let. O let também tem uma propriedade muito interessante. Então, se você, como a gente fez, se você tem um valor A e um B, e aqui pode ser uma conta também, tá? Isso aqui pode ser isso aqui elevado ao quadrado, mais isso, mais aquele e tal. E aí o interessante é que o let, ele deixa salvo essa variável. Então, você pode usar várias vezes o A. Você pode usar o A, pode ser feito aqui no B para calcular alguma coisa, ou pode ser feito lá na fórmula final, como a gente fez. Tá? A mesma coisa para o B e para o X. Você pode usar essas variáveis internamente e depois no cálculo final também. Aí, além do let, então, assim, quem for trabalhar mais para frente com Power BI e tal, a essência da programação do Power Query, né, o Power BI e tal, é usar esse tipo de função let. Mas ela, na verdade, ela usa a função lambda. Tá? Então, o lambda, na verdade, é a essência. Tanto que na programação em Python, em C, tudo tem funções lambda. E aí a gente faz a mesma coisa. O que preconiza a função lambda? Então, o lambda, você tem que dar o nome que você quer, então o nome das variáveis e depois a expressão. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu quero o parâmetro A, o parâmetro B e o parâmetro X, e a fórmula é A vezes X mais B. Tá? Simples assim. Só que ele monta a estrutura só. Tá vendo? Não vai dar nada, porque ele é uma função. Aí, como ele é uma função, você tem que abrir parênteses e dar os valores nesta sequência. Então, A, B, X. Então, quem é A? A é esse aqui. Quem é B? B é esse aqui. E quem é X? X é esse vetor aqui. Aí ele executa, tá vendo? Como eu coloquei um vetor, mesma coisa. Né? Se eu colocar só o C4, ele só vai realizar lá. Então, eu vou colocar um array, fórmula. Ó, executou. Tá? Então é a mesma coisa, você dá só os parâmetros. Esse aqui tende a ficar mais organizado, porque você só dá os parâmetros e a função e depois você vem com os valores. Então tem gente que prefere dessa forma ou do outro. Tá? Então você veja que os dois fazem basicamente a mesma coisa. Beleza? E a função map, né, o que vem a ser a função map? A função map é uma combinação. Então quando você quer fazer combinação de vários vetores num só, você precisa compor pelo map, porque você quer fazer vetor a vetor. Que foi basicamente o que a gente já fez aqui do outro lado, mas agora usando uma função. Então, vou colocar map. Então, aqui vamos calcular o erro. Né? O que você precisa do erro? Você precisa daqui do modelo e você precisa do y real. Tá vendo? Eu tenho dois vetores. Aí, depois de colocar, então você pode pôr N vetores aqui, tá? Então tudo vetorizado. Então aqui não dá para ter constante igual teve no lambda e no let, né? Que eu pus o valor A ou B. Então daria para fazer desse tipo aqui, né? Colocar vários A's e vários B's, aí você consegue fazer com map, porque ele vai fazendo um a um. E aí o que eu quero fazer aqui é o seguinte, então eu tenho que chamar uma função lambda. Então tá vendo que como a lambda, na verdade, ela é a essência de toda essa programação. Então eu vou colocar uma função lambda, em que eu vou chamar então o primeiro valor, o G, foi o meu modelo. Então eu vou chamar aqui de Y modelo, o outro é meu Y real, e aí qual que é a forma que eu vou fazer? É a composição ao quadrado, então é Y modelo
menos y real ao quadrado e fecha. Tá? E isso tudo dentro do map. Na verdade, o que o map vai fazer é o inverso do lambda. Lembra que no lambda você tinha que, né, compor isso aqui e depois no final abrir, fechar parênteses e pôr as variáveis. O map você põe antes. Tá? Só que ele só aceita coisas vetorizadas. Ele vai fazer um para um. Então o G4 com D4, o G5 com D5 e assim por diante. Tá? E aí você dá um enter, olha lá. É o mesmo erro que está aqui. Ó. Esse aqui com esse aqui na função map. Tá? Então é assim que você faz funções usando a parte de programação vetorizada. Vou abrir mais uma planilha aqui, só para mostrar mais algumas fórmulas que são bem interessantes. Então, digamos que a gente tenha, por exemplo, vou criar um vetor aqui, um vetor array também, outra fórmula de vetorização, né, o rand array, para que há vetores de valores aleatórios. Então, vou criar, por exemplo, sei lá, 10 linhas por 5 colunas, que vão me dar valores entre 0 e 1 e vezes 100. E aí, como eu fiz uma multiplicação, eu preciso pôr o array fórmula na frente. Por quê? Se eu tirar essa multiplicação, ele vai criar os números. Só que eu quero que cada número seja multiplicado por 100. Então, eu tenho que pôr aqui array fórmula vezes 100. Porque senão ele vai fazer só o primeiro. Pronto. Então, digamos que isso aqui seja alguma medida que eu tenha de alguma coisa. Isso que eu coletei, sei lá, no sensor aqui. Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 e sensor 5. E por algum motivo eu fiz coletas em alguns períodos de tempo. 1, 2, 3, 4. Fiz uma contagem aqui em cada período de tempo, ou cada dia, ou cada minuto, coisa do tipo. E eu quero reorganizar, porque para trabalhar com banco de dados, sempre é melhor você trabalhar assim em colunas, né, como a gente já falou. Então, você ter a variável e todos os dados empilhados, fica mais fácil você trabalhar. Como é que eu faço para desempilhar esse negócio aqui? Tá, então, tem várias funções que fazem isso para você. Várias não, né? Tem uma função nova que criaram que chama flatten. Você condensa. Então, você dá os intervalos. Então, por exemplo, eu quero este, ponto e vírgula, este e este. Que pode ser disperso também, tá? Aqui eu fiz unificado, mas pode ser que você tenha em várias posições da sua planilha isso aqui. Quando você faz isso, ó, ele traz tudo numa coluna só. Tá vendo? O 80 até o 48. Então aqui, ó, 80 até o 48. E depois do 56 até o 61. Aqui, ó, 56 até o 61. E assim por diante. Tá? Então essa é a função flatten. Outra que a gente tem é o transpose. Tá? Que eu vou colocar do lado de cá. O que ele faz? Então, transpor. Vou transpor isso aqui. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo que está nessa coluna e transformou agora em várias colunas, tá vendo? Então, ele ocupou a mesma quantidade de linhas, só que agora em colunas. Então, você linearizou esse negócio de uma outra forma. Tá? E se eu fizer aqui de novo, então, transpor tudo isso aqui, né, ele retorna o que estava lá. Tá? Então era isso, pessoal. Isso aqui são a finalização aí da parte de planilhas, né, com as fórmulas mais, né, isso aqui na verdade tem que se estudar mais, aplicar e treinar, porque isso aqui você ganha uma produção muito melhor e suas planilhas vão ficando mais leves, né, você gasta menos poder computacional e você começa a aprender a programar mais de forma matricial mesmo, que é o que importa. Tá? Então obrigado e até a próxima aula.